Boa noite, sejam muito bem-vindos ao primeiro webinar da Contemporânea Cursos em Saúde. Eu sou a professora Adriana Feltrin e vamos abordar hoje o assunto perfil laboratorial do paciente com Covid-19. Falando então um pouquinho dessa tão recente doença, da história dessa tão recente doença, nós sabemos que em dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, capital da província de Hubei, na China, surgiu então um surto de pneumonia de causa desconhecida, mas foi só em 7 de janeiro de 2020 que cientistas chineses conseguiram isolar então esse novo patógeno, esse novo coronavírus, como agente da síndrome respiratória aguda grave, coronavírus 2, também hoje chamada de SARS-CoV-2. Foi uma doença designada então como Covid-19 em fevereiro de 2020 pela Organização Mundial da Saúde. No dia 11 de março, a OMS declarou, então, a Covid-19 como uma pandemia. Embora o surto provavelmente tenha começado a partir de um evento de transmissão zoonótica, e isso foi associado a um grande mercado de frutos do mar, em Wuhan, que também comercializava animais selvagens. Logo ficou bem claro, que estava acontecendo uma transmissão eficiente de pessoa para pessoa. A partir daí, então, nós temos assistido o coronavírus se espalhar por todo o mundo, causando então realmente uma pandemia, e hoje nós já temos cerca de mais de 5 milhões de infectados no mundo, e essa doença causou até agora, esses dados foram atualizados em 25/5, nós já tivemos aí 342, acima de 300 mil mortes causadas então pela Covid-19. No Brasil, então, nós temos casos confirmados que já chegam próximo de 400 mil e temos mais de 23 mil mortos causados pela Covid-19. A curva epidemiológica ainda mostra uma curva ascendente, tanto nos casos de notificação, nos casos acumulados de Covid-19, quanto nos óbitos causados pela doença. De acordo com as orientações do Ministério da Saúde, a definição de casos suspeitos de doença pelo coronavírus segue em duas definições. Uma delas é a síndrome gripal e outra a síndrome respiratória aguda grave. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a definição 1, então, a síndrome gripal. Entram nessa definição de caso suspeito, então, os indivíduos com quadro respiratório agudo, caracterizado, então, por sensação febril ou febre. Lembrando que, na suspeita de Covid-19, a febre nem sempre está presente. Considerando ainda que teremos casos assintomáticos, vamos relatar essas situações, tá? Então, sensação de febril ou febre, mesmo que relatada pelo paciente, acompanhada de tosse ou dor de garganta ou coriza ou inclusive de dificuldade respiratória. Nas crianças, a obstrução nasal também é considerada, principalmente na ausência de outro diagnóstico específico e de outros sintomas, Os idosos, muitas vezes, possuem alguns sintomas mais particulares da idade, A febre nem sempre está presente. Também tem que se considerar, então, aqueles critérios específicos do agravamento, como síncope, confusão mental, sonolência excessiva, irritabilidade, inapetência, então, podem ser características de caso suspeito em idosos. Na definição 2, então, que se refere à síndrome respiratória aguda grave,
nós temos a síndrome gripal adicionada de dispneia, desconforto respiratório, ou a sensação de uma pressão persistente no tórax, a presença de uma saturação de oxigênio menor que 95% em ar ambiente, e o paciente apresentar sintomas, né, de anóxia, tipo coloração azulada nos lábios ou no rosto. Nas crianças, além desses itens que a gente colocou, observar também aquele batimento de asa do nariz, a mesma cianose que a gente pode também visualizar nos adultos, outras triagem intercostal, desidratação, inapetência. Então, tem que ser dado uma atenção específica em crianças, tanto considerando a definição 1, quanto considerando, então, a definição 2. Essas são as definições de caso suspeito. Quanto à confirmação, então, dos casos suspeitos, ou seja, esses casos passam a ser casos confirmados da doença pelo coronavírus, ele pode ocorrer por critério laboratorial, e no critério laboratorial nós temos as opções, né, da biologia molecular, que sem sombra de dúvida é a técnica considerada padrão ouro para o diagnóstico de Covid-19, ela é capaz de identificar diretamente a presença do antígeno, ou seja, a presença do vírus, mesmo durante a janela imunológica. E mesmo alguns pacientes assintomáticos podem realizar esse exame diante de histórico de contato, e ele é muito sensível para detecção, então, da presença do vírus causador da Covid-19, ou seja, o SARS-CoV-2. O diagnóstico imunológico, hoje ainda o mais utilizado é o teste rápido, mas já estão surgindo alguns testes baseados nos testes de sorologia clássica para detecção de anticorpos, seja pela metodologia de ELISA, seja pela quimioluminescência. Novos kits, né, novos reagentes estão chegando aí. Na doença pelo coronavírus 19, o resultado positivo para anticorpos IgM, IgG ou IgG em amostra coletada após o 7º dia de início dos sintomas também serve como confirmação de casos, então, positivos para a doença. Para aqueles casos, então, que não é possível realizar a investigação laboratorial específica, existe também critérios clínico-epidemiológicos para se considerar casos confirmados da doença. Então, um caso suspeito, seja com síndrome gripal ou com síndrome respiratória aguda grave e com histórico de contato próximo ou domiciliar nos últimos 7 dias, antes do aparecimento do sintoma de caso confirmado laboratorialmente, essas pessoas que apresentam, então, os sintomas característicos de casos suspeitos e têm o histórico de contato com um caso confirmado, também podem ser enquadrados, então, em caso confirmado por critério clínico epidemiológico da doença. Bom, após nós contextualizarmos essas definições, quais são os casos suspeitos, né, e o que são considerados como casos confirmados da doença, vamos falar então um pouquinho sobre o diagnóstico laboratorial da doença, onde nós temos então desde a coleta até propriamente dita a realização dos testes laboratoriais para realizar a confirmação diagnóstica do paciente com a Covid-19. Bom, uma etapa muito importante para o diagnóstico da Covid é a realização correta da coleta da amostra. É preconizado a coleta de 2 ou 3 suaves. Esse material precisa ser suave de rayon, não podemos usar
o algodão comum alginatado, né? Tem que ser suave de rayon. Essa amostra, ela, após ser coletada, é acondicionada em um tubo Falcon contendo salina, cerca de 3 ml de salina. Pode ser também utilizado meio de cultura para cultura de células, mas não foi padronizado esse tipo de documento, né? Esse tipo de procedimento. Tanto que aqui a gente vê uma certa coloração aqui no líquido no tubo. Essa foto é de um caso onde nós temos os 3 suaves, mais o tubo contendo meio de cultura para células. No entanto, o uso da salina, da solução fisiológica 0,9%, é totalmente eficiente para acondicionar essas amostras até a realização desse exame. Essa etapa é muito importante, pessoal, porque a quantidade de material obtido no procedimento da coleta está diretamente relacionada à sensibilidade do teste. Quanto maior a possibilidade de nós conseguirmos, então, realizar uma coleta com uma boa quantidade de material. Por isso que pode-se fazer a coleta com 2 suaves, um suave nasal, né, um suave de nasofaringe e um de orofaringe. Porém, se nós coletarmos 2 suaves de nasofaringe, né, um em cada narina, mais o de orofaringe, isso com certeza aumenta as possibilidades de detecção do vírus na amostra coletada. Essas amostras são acondicionadas refrigeradas após a coleta, e se o tempo entre a coleta e a realização do exame exceder 72 horas, né? De repente colheu numa sexta-noite, a gente vai conseguir enviar só na segunda-feira à tarde. O ideal é que essa amostra seja congelada. Caso a rotina siga dentro da normalidade, onde hoje a gente consegue fazer essas amostras chegar, na maioria das vezes, no mesmo dia ao laboratório de referência, que hoje para nós é o Instituto Adolfo Lutz, ainda que esse teste seja realizado em laboratórios satélites, como da Faculdade de Odontologia de Bauru, aqui no nosso caso, ou no Instituto Lauro de Souza Lima, a nossa referência é sempre o Instituto Adolfo Lutz, e é ele que vai redirecionar essas amostras para serem analisadas nos diversos laboratórios que hoje estão realizando o teste. Existem alguns laboratórios particulares de apoio que também desenvolveram e foram habilitados pela Secretaria de Saúde e pelo Instituto Adolfo Lutz para realizar então esse teste. Mas sem dúvida nenhuma, a coleta, a conservação dessas amostras referente à temperatura é essencial para que a gente tenha, então, uma efetividade na realização dos testes laboratoriais para o diagnóstico, para a detecção. Bem, conforme já falado anteriormente, o RT-PCR, ele é realmente o padrão ouro para detecção, principalmente por causa da amplificação de cópias desse vírus. Então, após a coleta, quando essa amostra chega no laboratório para ser analisado, contendo ou não as amostras, né, contendo o SARS-CoV-2, a primeira coisa que é feita, então, é a extração desse RNA. Ele é um retrovírus, é um vírus RNA. Portanto, após a realização da extração desse RNA, é necessário fazer a etapa de transcrição reversa, onde a partir, né, através da enzima transcriptase reversa, essa cópia de RNA é transformada então em um DNA de dupla fita. A partir daí segue a técnica da PCR em tempo real, já bem conhecida, onde
utilizam-se primers específicos para a detecção da presença desse DNA viral, então, após a realização da transcrição reversa, e a amplificação, então, dessa amostra de DNA, a ponto de ser, então, detectável nesses testes, e aí nós temos, então, um caso confirmado com resultado detectável para o SARS-CoV-2. Esse gráfico aqui, ele mostra tanto o comportamento da carga viral em relação ao passar dos dias, quanto o comportamento dos anticorpos, tanto anticorpos da classe IgM quanto da classe IgG. Se vocês observarem aqui, então nós temos que logo após a infecção, a infiltração e replicação viral começa então a aumentar a carga viral, e o interessante é que ela atinge o seu pico um pouco antes do início dos sintomas. Então, quando o paciente começa a apresentar sintomas da doença, ele já está, já passou pelo pico da replicação, o pico da carga viral nesse paciente. Praticamente paralelo ao início dos sintomas, nós temos o início da produção da imunoglobulina M, a IgM. Essa IgM vai atingir seu pico aí em torno do 10º a 14º dia. E a partir do 7º dia, inicia-se então a produção de anticorpos do tipo IgM. O interessante é que o IgM, ele tem a capacidade, então, de ter a atividade como anticorpo de memória. E diante da ocorrência de uma nova exposição desse paciente, rapidamente esse anticorpos da classe IgG, ele já vai desenvolver uma resposta, inclusive bem mais intensa que a primeira infecção. E é por isso que a gente entende que um paciente que já apresenta níveis aumentados do anticorpo IgG contra o SARS-CoV-2, ele está mais protegido para o caso de uma nova exposição. Inclusive, a reatividade dos anticorpos de fase aguda, os anticorpos IgM, são bem mais brandas do que na primeira infecção. Este gráfico é importantíssimo para que a gente faça uma boa interpretação dos resultados dos testes sorológicos. Ele mostra o tempo de aparecimento dos anticorpos IgM, IgA e IgG para SARS-CoV-2. Esses tempos, essas dosagens dessas imunoglobulinas foram então determinados por ELISA em amostras obtidas de pacientes que foram internados com infecção por SARS-CoV-2. De acordo com os autores deste artigo, como a intenção foi mostrar os primeiros momentos em que esses pacientes apresentaram já uma reatividade contra o vírus, as amostras usadas para a detecção tanto dos anticorpos IgM quanto dos anticorpos IgA foram selecionadas a partir de pacientes que estavam com até 7 dias desde o início dos sintomas. Já para a detecção dos anticorpos IgG, foram usados as amostras de todos os casos positivos, ou seja, foram coletados as dosagens de IgG de todos os pacientes que estavam internados e que eram positivos para SARS-CoV-2. O interessante é a gente entender, a dinâmica de aparecimento, então, dos anticorpos do tipo IgM e IgA, que vai ter aí uma média de 5 dias, a grande maioria apareceu mais ou menos na faixa de 5 dias, enquanto
O aparecimento, então, dos anticorpos do tipo IgG segue um pouquinho mais adiante, seguindo, então, aquele tempo de mais que 10 dias, em torno de 14 dias, por o aparecimento da maioria dos casos aqui, para o aparecimento, então, dos anticorpos do tipo IgG. Estes gráficos, eles fazem parte do mesmo estudo que buscou entender o comportamento, então, dos marcadores sorológicos em função do tempo de infecção. Nessa primeira figura aqui, na figura 4A, nós temos duas situações. Nós temos uma situação em que pacientes que apresentavam ainda PCR positivo para SARS-CoV-2 foram também dosados os anticorpos, detectados anticorpos IgM anti-SARS-CoV-2. O interessante é que, no caso em que nós tínhamos ainda uma carga viral ativa, o PCR positivo, 75% da pesquisa de anticorpos do tipo IgM deram positivo. Mas naqueles casos em que o paciente infectado já apresentou uma PCR negativa, isso foram 58 casos nessa situação, 93% desses pacientes apresentaram IgM positivo, confirmando aquela curva em que, quando nós temos uma diminuição da carga viral, nós temos ali os anticorpos IgM bem ativos. O pico de IgM acontece depois da queda da carga viral. E isso mostra a eficiência, então, desses testes sorológicos também como parte do diagnóstico da Covid-19. Esse gráfico aqui B mostra isso bem claramente. Esses pontos mostram, então, o intervalo de 95% de confiança, mas nós temos aqui, enquanto nós temos uma queda da positividade da PCR em função do tempo, e isso deve-se à diminuição, então, da carga viral desse paciente, nós temos a elevação dos anticorpos, tanto IgM quanto IgG, e isso é o que proporciona a confiança, principalmente durante esse período aqui, olha, entre o 10º e o 17º dia, mais ou menos, onde é a dosagem, né, a busca de anticorpos anti-SARS-CoV-2. Nesse período, pode se mostrar até mesmo mais eficiente do que a própria RT-PCR. No caso aqui, nesse terceiro gráfico, nós temos aqui esse gráfico mostrando, então, né, que neste momento do estudo, nós tivemos 51% de positividade, né, da PCR, enquanto quando nós aliamos, usando só a PCR aqui, tá? Então, quando foi feito só a detecção por PCR, nós tivemos 51% de positividade, enquanto que o uso do teste de PCR aliado à sorologia com detecção de anticorpos IgM anti-SARS-CoV-2, nós tivemos aí um aumento da sensibilidade de detecção e o alcance, né, de 98% de positividade desses mesmos pacientes. Não resta dúvida a importância dos exames de imagem na detecção dos casos de Covid-19, principalmente por causa desse padrão tão característico para esses casos, onde a gente pode visualizar nessa imagem abaixo essas opacidades em padrão de vidro fosco. Isso aqui está indicado aqui pelas setas.
e essa imagem característica muitas vezes pode apresentar uma importante sensibilidade na detecção de casos positivos para a Covid-19. Quando nós temos a intenção de abordar o assunto sobre o perfil laboratorial do paciente com Covid-19, esse assunto não aborda somente o diagnóstico da doença, que hoje já está assim, de uma forma bem sólida, caracterizada. Todo o acompanhamento hospitalar desse paciente, inclusive a determinação do prognóstico desse paciente, né? A conduta que será tomada em relação aos cuidados clínicos desse paciente e toda a evolução da doença, ela é rodeada de características laboratoriais muito importantes. Mas, para que a gente possa falar desse perfil laboratorial, quais são os marcadores laboratoriais que vão sinalizar qual a evolução clínica esperada para esse paciente, nós temos também que entender como essa doença evolui, quais são essas características que levam à alteração dos marcadores laboratoriais. Para entender, então, a evolução clínica da doença, é importante salientar que nós teremos pacientes que serão assintomáticos, pacientes com discreta ou moderada sintomatologia da doença, alguns pacientes que se tornam mais graves e essa gravidade já indica a hospitalização desse paciente, e nós temos ainda aquele paciente crítico, né, que vai evoluir então para uma necessidade de terapia intensiva, de suporte ventilatório, e esses pacientes também são aqueles pacientes representados aí por 4% do total de pacientes infectados pelo SARS-CoV-2, que podem evoluir então ao óbito. É interessante nessa imagem a gente perceber que a área de contágio ela é maior naquele período em que o paciente começa logo antes, imediatamente antes ao período de apresentação de sintomas. Lembrando sempre que uma boa parcela dos pacientes são assintomáticos, né? Então, o paciente que tem uma sintomatologia discreta da doença, ele tem aquele período, então, desses sintomas moderados e depois já entra num período de melhora clínica aí a partir do 11º dia. Os pacientes mais graves, ele já começa a apresentar uma sintomatologia grave a partir do 6º, 7º dia e que evolui então para uma hospitalização e melhora clínica. O tempo de evolução total da doença, geralmente ele norteia aí em torno de 26, 27, 29 dias, né? Esse geralmente é o período tanto para melhora clínica quanto o período em que a gente tem a detecção dos casos que evoluem para óbito. A Covid-19, então, ela tem uma evolução com 3 estágios bem definidos. A fase inicial, caracterizada então como uma fase de infiltração e replicação viral, ela dura aí em torno de uns 5 dias. E nessa fase, gente, um achado muito importante já é a presença da linfopenia. No estágio 2, também conhecido como fase pulmonar, ela é caracterizada então por um comprometimento respiratório e a alteração da imagem torácica. Essa fase dura aí cerca de uns 10 dias. E o estágio 3 da doença, que também é conhecido como fase de hiperinflamação, ela vai ocorrer aí em indivíduos que evoluem para uma forma mais grave da doença.
Ela é caracterizada pela elevação dos biomarcadores, danos em órgãos secundários que começam a aparecer a partir dessa fase, ou seja, começam a aparecer a partir do 10º dia de evolução da doença. Esse quadro mostra bem tanto o quadro clínico, o que se espera no exame físico e algumas características já entrando em relação a marcadores laboratoriais e nas 3 fases da doença. No estágio 1, então, que é aquele estágio inicial de replicação viral, o paciente vai apresentar principalmente tosse, febre, fadiga, mas também a gente pode verificar, né, no quadro clínico, a presença de escarro, dispneia, dor de garganta, cefaleia, mas sempre lembrando que a gente vai ter aqueles indivíduos que são totalmente assintomáticos. No exame físico, esse paciente de estágio 1 ele vai ter congestão faríngea, edema, rush cutâneo, muito raro, e anosmia, né, aquela característica que a pessoa perde o olfato. Já nos exames laboratoriais, no estágio 1, já pode ser detectado, principalmente aqueles pacientes que acabam evoluindo de uma forma mais grave da doença, a gente já começa aí a perceber um aumento de TP, então mostrando aí já uma desestabilização do endotélio, que vai alterar então os marcadores de coagulação, os marcadores de hemostasia, o aumento do dímero D, aumento discreto da LDH. No estágio 2, a gente já começa a ter uns sintomas pulmonares mais intensos, como a dispneia, a hipoxemia, alterações da imagem, então é aquele momento em que a tomografia já exibe aquele padrão de vidro fosco. No exame físico é detectado então a taquipneia, e é um paciente que laboratorialmente ele já começa a apresentar uma diminuição da saturação de O2, um aumento da procalcitonina, sinalizando aí um risco de sepse e de outros eventos relacionados à doença. No estágio 3, então, que já é então aquele estágio de hiperinflamação, onde nós temos então um quadro clínico mais grave, com síndrome respiratória aguda, choque, disfunção do miocárdio, disfunção renal, infecções secundárias. No exame físico já é observado a síndrome respiratória aguda grave e nas características laboratoriais a gente já tem elevação de alguns marcadores inflamatórios, como a PCR, proteína C reativa. Já podemos detectar a elevação da interleucina 6, da ferritina, o dímero D aumentado. Vocês vão ver que será um prognóstico desfavorável para esse paciente, mas a gente também pode observar aumentos dos níveis de troponina e de BNP. Um estudo de coorte retrospectiva realizado então por Zhou e seus colaboradores, foi publicado na revista Lancet. Eles fizeram uma comparação muito interessante entre as características dos pacientes sobreviventes e os não sobreviventes. Todos eles foram hospitalizados, lógico, mas comparando então tanto sintomas, características, marcadores laboratoriais nesses pacientes. Então, é um estudo que trouxe para nós informações muito importantes e que ajudam a entender. Esse estudo ele ajudou a entender riscos, né, os preditores de risco de óbito, inclusive, nos pacientes com Covid-19. Então, no início, todos os pacientes passaram, né, os sintomas mais comuns, febre e tosse, tanto nos sobreviventes quanto nos não sobreviventes. A partir aí do 7º dia, esses pacientes começaram a apresentar dispneia e em torno aí do 12º dia, necessitaram de internação, inclusive em unidade de terapia intensiva.
A partir do 9º dia, esses pacientes já começaram, no caso dos sobreviventes, né, apresentar quadros de sepse e já uma síndrome de desconforto respiratório agudo, situação também visualizada nos pacientes não sobreviventes. Só que nos sobreviventes, quando a gente vê aqui em torno do 19º dia, 20º dia, esses pacientes sobreviventes já começaram a apresentar, a negativar a PCR, a carga viral desses pacientes já se tornaram indetectáveis, a dispneia e a tosse controladas, e no pacientes não sobreviventes, exatamente a partir ali do 15º, 16º dia, que eles começam a apresentar, então, injúrias em tecidos cardíacos, tecidos renais, o aparecimento de infecções secundárias e muitos deles evoluíram para a morte. O interessante é que a carga viral nesses pacientes se mantiveram até o óbito, né? Ela não baixou. São pacientes também que, em torno do aparecimento de toda essa síndrome de acometimento de outros órgãos, também necessitaram de suporte ventilatório. Em relação, então, à evolução da doença, nós temos que 81% em média são casos leves a moderados, com tratamento em domicílio, que não necessitam de hospitalização. Cerca de 13% de casos considerados casos graves são pacientes que necessitam ser hospitalizados e 4,7% dos pacientes representam os casos críticos, que requerem, então, os cuidados intensivos, requerem suporte respiratório, e desses 4% de pacientes que evoluem para a forma mais crítica da doença, a taxa de mortalidade é muito alta, principalmente, então, entre os que dependem da ventilação mecânica. Então, cerca de quase 90%, alguns estudos mostram índices ainda maiores de mortalidade entre os pacientes que evoluem para a forma mais crítica da doença. Então, nós temos que na infecção pelo coronavírus, o SARS-CoV-2 é um beta-coronavírus. Ele usa o receptor relacionado à enzima conversora da angiotensina, ACE2, para obter acesso à célula. Então, ele utiliza esse receptor de membrana para se ligar e conseguir infectar essas células. Esse receptor ACE2 ele é muito expresso em que tecidos? Nos tecidos cardiopulmonares. Eles também aparecem em algumas células hematopoéticas, principalmente monócitos e macrófagos. Então, é desse receptor que ele se utiliza para infectar a célula. Daí a explicação porque vocês vão ver que essa infecção, principalmente dos monócitos e macrófagos, é que vão dar origem, então, a uma evolução clínica bem interessante no caso da infecção pelo coronavírus. A infecção, então, pelo coronavírus, ela resulta em uma hipercitocinemia muito conhecida como tempestade de citocina. E para que a gente entenda, então, os eventos de expansão da infecção do novo coronavírus, eles causam intensos processos inflamatórios, com a atração de linfócitos TCD8 e macrófagos para o tecido infectado. Essa infecção por coronavírus, ela resulta na ativação de monócitos, macrófagos, células dendríticas. E com isso, a liberação de L6, que ocorre como consequência da infecção dessas células, estimula uma cascata de amplificação que resulta em sinalização cis, com diferenciação em TH17 e sinalização trans.
Na sinalização cis, a IL-6 se liga ao seu receptor de membrana e aí forma um complexo com a GP130 e a ativação dessa via resulta em efeitos no sistema imunológico adquirido, envolvendo células B, células T e no sistema imunológico inato, onde nós temos neutrófilos, macrófagos, células NK. Isso vai promover uma amplificação da resposta inflamatória. Na sinalização trans, ela é capaz de ativar células endoteliais, o que resulta numa tempestade de citocinas sistêmicas. Essa tempestade de citocinas leva à secreção de fator de crescimento endotelial vascular, o MCP1, responsável pelo recrutamento de macrófagos, a IL-8, responsável no recrutamento de neutrófilos, a própria IL-6, que vai ser responsável, então, pela amplificação do sinal inflamatório. O aumento, então, da produção sistêmica dessas citocinas, resultante de todo esse processo, contribui para a fisiopatologia da COVID-19 grave, incluindo hipotensão, síndrome do desconforto respiratório agudo. Então, a hipercitocinemia induz macrófagos a ficarem continuamente ativados, os quais atacam células da medula óssea, causam anemia, leucopenia, plaquetopenia. Toda essa situação, esse ciclo de produção desenfreada de citocinas dá origem ao quadro conhecido como linfohistiocytose hemofagocítica, responsável pela manifestação mais grave da infecção pelo coronavírus. Conhecendo então todas essas características fisiopatológicas da COVID-19, inclusive essa questão dessa liberação exacerbada de citocinas, é que nós conseguimos então falar um pouquinho sobre quais são os achados laboratoriais mais importantes no acompanhamento desses pacientes, inclusive o valor prognóstico desses achados. O estudo de Zhou e colaboradores, então, que fez aquela comparação de todo o perfil dos pacientes sobreviventes e não sobreviventes, no caso do acompanhamento hospitalar, né, da COVID-19. Então, eles fizeram primeiro, eles tabularam achados laboratoriais desses pacientes no momento da admissão hospitalar. E depois eles avaliaram esses marcadores, esses achados laboratoriais, frente à evolução desses pacientes. E com isso eles conseguiram determinar preditores de óbito e preditores de um prognóstico desfavoráveis, com base, então, nesses sinais que os exames laboratoriais apresentaram desses pacientes. Então, a primeira alteração que foi verificada foi que a contagem de linfócitos, né, a linfopenia, foi muito marcante nesses pacientes. Então, quando nós comparamos os pacientes não sobreviventes e os pacientes sobreviventes, nós tivemos que 76% dos pacientes não sobreviventes apresentaram linfopenia no início da doença, naquela fase inicial que eu mostrei para vocês em slides anteriores. No entanto, os sobreviventes, somente 26% apresentaram linfopenia, mas uma linfopenia mais leve. Se nós olharmos aqui a variação das contagens de linfócito entre sobreviventes e não sobreviventes, dá para ver claramente, inclusive com uma boa significância, que esses pacientes apresentaram, então, níveis mais altos de contagem de linfócitos. Outra característica marcante foi a plaquetopenia.
Essa plaquetopenia ela foi bem mais acentuada em pacientes não sobreviventes. Então, se a gente observar, a gente vai conseguir detectar, então, várias diferenças entre esses dois grupos de pacientes. E é por isso que a gente coloca esse estudo como um estudo muito relevante no acompanhamento desses pacientes. Em relação aos marcadores bioquímicos, nós tivemos então uma diminuição dos níveis de albumina. Paralelo a isso, nós temos um aumento, inclusive, da produção de L6. É interessante essa comparação, mas os pacientes apresentaram essa diminuição, principalmente os mais graves, apresentaram uma diminuição mais acentuada de albumina, e a gente pode até relacionar, né, essa diminuição e atribuir a produção aumentada de imunoglobulinas nesses pacientes. Os níveis de ALT também foram maiores nos pacientes, 48% dos pacientes apresentaram níveis de ALT acima de 40, né, níveis mais aumentados de ALT. A lactato desidrogenase, que é um marcador tanto de dano tecidual quanto de hemólise intravascular, apresentou níveis bem mais altos em pacientes não sobreviventes, podendo também ser considerado um marcador que pode ser utilizado no prognóstico desse paciente. Podemos observar ainda a troponina como um marcador de injúria cardíaca, com níveis mais aumentados nos pacientes não sobreviventes. Lembrando que esses pacientes também, de uma forma geral, apresentaram sinais de dano cardíaco, dano renal, né, entre outras alterações bem graves. A desestabilização endotelial por conta de todo o aumento da produção sistêmica de citocinas leva então esses pacientes a apresentarem sinais de coagulopatias, e o marcador que mais fica evidente nessa situação é o dedímero, que em pacientes mais graves ele vai apresentar níveis bem maiores. Então, esse é um dos marcadores que mais se destacaram nesses achados laboratoriais e que foram, então, um bom preditor de pacientes que tinham a tendência a evoluir gravemente a doença. A ferritina, uma proteína que funciona aí como marcador de fase aguda de doença, né? Uma proteína de fase aguda, ela se mostrou aí também bem alterada. 96% apresentaram altos níveis de ferritina sérica. A IL-6, considerando toda a fisiopatologia da doença, os achados laboratoriais confirmam toda essa fisiopatologia, mostrando então aqueles pacientes que apresentaram o estágio 3 da doença, aquela hiperinflamação, o quadro mais grave, também são aqueles pacientes que no momento da admissão já apresentavam níveis mais altos de L6. Por outro lado, a procalcitonina se mostraram em menores níveis nos pacientes sobreviventes, sendo a procalcitonina um excelente marcador de sepse nos pacientes que tiveram uma boa evolução, tiveram alta hospitalar. No momento da
a admissão hospitalar, esses pacientes apresentavam os níveis mais baixos também de procalcitonina, sendo este então também um dos marcadores que são elegíveis para o acompanhamento desses pacientes. Esses gráficos, ainda trabalhando em cima do estudo que mostra, né, essa comparação entre os pacientes sobreviventes e não sobreviventes, o dedímero no gráfico A é visivelmente mais elevado nos pacientes não sobreviventes. Então, os níveis, nos pacientes sobreviventes, os níveis de dedímero se mantêm baixos desde o início. No entanto, os não sobreviventes mostram um aumento progressivo dos níveis de dedímero. Já, né, aqui na figura B, a gente pode observar que a contagem basal de linfócitos foi significantemente maior nos sobreviventes do que nos não sobreviventes. Nos sobreviventes, a contagem de linfócito foi menor no 7º dia após o início da doença, né? Então, aqui, olha, ela começa a cair aqui e melhorou durante a hospitalização, né? Aqui os sobreviventes e aqui os não sobreviventes. A linfopenia grave foi observada até a morte nos pacientes não sobreviventes. Aqui nós temos a representação, então, dos níveis de L6 e de ferritina, ambas representam, então, toda a fase hiperinflamatória, né? A IL-6 aí responsável pela amplificação do todo o efeito inflamatório na fase grave da doença, e a ferritina sérica também tendo níveis muito mais elevados nos pacientes não sobreviventes. Então, esses marcadores que nós estamos mostrando aqui para vocês, a gente tem então como ferramentas para, desde o início da hospitalização, detectarmos aqueles pacientes que não terão uma boa evolução no decorrer da hospitalização. Em não sobreviventes, a troponina I cardíaca de alta sensibilidade, ela aumentou rapidamente a partir do 16º dia após o início da doença, enquanto que a DHL aumentou para os sobreviventes e não sobreviventes no estágio inicial da doença, mas ela foi diminuindo a partir do 13º dia para aqueles pacientes que sobreviveram. Os níveis de dímero D, troponina I, cardíaca, sempre, né, a melhor metodologia para troponina I é a metodologia de alta sensibilidade, a ferritina sérica, o lactato desidrogenase, a IL-6, todos esses marcadores, eles foram claramente elevados nos não sobreviventes, em comparação com os sobreviventes que, ao longo do curso clínico da doença, aumentaram com a deterioração da doença. Então, são todos marcadores que nós podemos considerar, então, no acompanhamento desses pacientes. Na análise univariada, para determinação dos fatores de risco associados à morte hospitalar, nós temos que a grande maioria dos marcadores laboratoriais, sejam bioquímicos, hematológicos ou ainda marcadores de hemostasia, todos eles, né, tiveram o seu papel, sua importância, apresentam alterações significantes. No entanto, a gente observa que quando a gente elimina os fatores confundidores e durante a análise então multivariável, nós percebemos que a linfopenia e o aumento do dímero D são
duas situações que realmente predispõem esse paciente à morte hospitalar, ou seja, a ter uma evolução desfavorável e podem realmente evoluir para óbito. A gente tem que considerar que cerca de 90% dos pacientes internados com pneumonia na COVID-19, eles apresentaram atividade de coagulação aumentada. E isso foi detectado principalmente pelo aumento de dímero D. À luz desse estudo, nós vemos que o dímero D superior a 1 micrograma por ml, ele está associado ao óbito pela COVID. Altos níveis do dímero D têm sido relatado como associado a uma mortalidade em 28 dias em pacientes com infecção ou com sepse. E esses sinais, né, eles foram identificados desde o atendimento do paciente lá na entrada na emergência do hospital. Podemos então considerar que a linfopenia e o aumento do D-dímero são fatores independentes que colocam então esse paciente em risco de morte. Um estudo multicêntrico também realizado na cidade de Nova York, ele mostra praticamente os mesmos resultados, né? Que corroboram com o artigo anterior que a gente vinha mostrando para vocês. Então, nesse estudo realizado em Nova York, nós temos então a linfopenia, né, e principalmente contagens aí de linfócito abaixo de 1000, como um dos fatores que levam então a se verificar então a tendência a um prognóstico desfavorável nesses pacientes. E eles também identificaram outros marcadores que compartilham então dos mesmos achados do estudo de Zou, onde a troponina, né, apresentou alterações bem significativas. Também foi testado o BNP como um marcador também de injúria cardíaca, a procalcitonina, que se apresentou bem mais elevada em pacientes que evoluíram gravemente, o D-dímero, a ferritina, a proteína C reativa, que junto com a ferritina compõe aí então proteínas de fase aguda, e a lactato desidrogenase, principalmente mostrando aí com sua elevação a extensão de danos teciduais e ocorrência também de processos hemolíticos. Diante de todo o exposto, então, nós podemos concluir que os marcadores laboratoriais, né, que expõem o paciente a um prognóstico desfavorável no caso da COVID-19 elevação do dímero D acima de 1000 microgramas por ml, a ferritina elevada acima de 300 microgramas por ml, elevação da proteína C reativa e geralmente com aumento 12 a 48 horas após a admissão hospitalar, a linfopenia, o aumento da desidrogenase lática, a troponina elevada, a tomografia computadorizada de tórax com acometimento característico do parênquima pulmonar, em mais de 20% dos casos esse achado tem se mostrado bem presente, e a plaquetopenia com contagens de plaqueta abaixo de 100.000 plaquetas por milímetro cúbico. Agradeço imensamente a atenção de todos vocês, estamos à disposição. Se vocês tiverem dúvida, podem postar aqui mesmo no comentário do vídeo e também acessem o nosso site www.contemporaneasaude.com.br. Muito obrigada pela participação de vocês nesse nosso primeiro webinar.
espero poder, pelo menos minimamente, ter acrescentado algum conhecimento, contribuído principalmente para aqueles graduandos, alunos que estão aí crescendo no conhecimento, contribuído com os profissionais que atuam nos hospitais, tanto na área laboratorial, que acompanham os resultados dos exames, que fazem a liberação desses laudos e precisam realmente trabalhar de forma bem fidedigna à condição do paciente, então sempre dando a importância devida à liberação desses laudos e o quanto esses laudos precisam ser coerentes com a condição do paciente. Muito obrigada e aproveito também para convidá-los para os nossos próximos cursos, então para que vocês possam estar sempre antenados nos lançamentos de cursos da Contemporânea, inscrevam-se aqui no canal, né, e cliquem naquele sininho logo ao lado do local de inscrição, onde vocês, tendo esse sininho ativado, sempre que nós tivermos alguma publicação, vocês serão avisados. Um grande abraço a todos e muito obrigada.